Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Amanhã é dia de Atlético, amanhã é dia de Furacão. E eu queria falar sobre um personagem em especial, porque acho que vem sendo muito importante, não necessariamente só no número de gols, só no número de assistências. Acho que tem muito uma questão de fluidez de jogo, acho que tem muito uma questão de dinâmica de jogo ali. Mas eu queria falar do Dudu Kojicic, que eu acho que vem de um bom jogo, um bom primeiro tempo, pelo menos, contra a equipe do Atlético. E, cara, dá pra dizer que é a grande revelação da temporada do Atlético junto com o Arthur Dias, né? O Atlético que sempre fica nessa ânsia, pô, será que a gente vai revelar alguém? Será que a gente não vai revelar alguém na temporada? E é até uma necessidade mediante ao que o clube busca no sentido financeiro, né? De jogadores que precisam fazer essa roda girar para o Atlético continuar com o mínimo de saúde financeira. E o Dudu surge como um grande prospecto, que a gente está nessa dúvida de renovação ou não. Eu acredito que o Dudu vai renovar, eu acredito que o Dudu ele vai. Assim, a relação com o Atlético vai falar mais alto. O Dudu é um jogador que tem uma relação muito legal com o clube, o Dudu é um jogador que tem um histórico muito legal com o clube. Então, acho que esse carinho do Atlético com o Dudu e do Dudu com o Atlético vai ser fundamental para a renovação acontecer. Mas vamos falar um pouquinho da importância do Dudu, né? O que, que o Dudu representa para o time do Atlético. E mais do que isso, assim, eu acho que é um momento de plantio para daqui a pouco a gente ter a colheita de um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro. Acho que o Dudu ele pode alcançar esse nível, é um potencial muito alto. Antes eu vou pedir para a galera que entrar nesse vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas. O seu comentário é muito importante, se torne membro do canal 3 Pontos. E falando sobre o Dudu, eu acho que é muito interessante esse conceito de plantio e colheita, né? De algum momento você precisa entender que algo está se amadurecendo, algo e está se bancando, e a partir disso a gente vai entender que lá na frente esse jogador ele vai estar mais pronto para ser a melhor versão possível que ele pode entregar. Então esse início, até num ambiente complicado, até num contexto de jogo de pouca fluidez complicado, na minha visão faz com que o Dudu ele seja, assim, um prospecto cada vez mais maduro. Eu acho que a gente está passando por uma fase de amadurecimento geral do clube. Mas eu acho que em cases individuais, assim, o Dudu ele sai dessa Série B, e se Deus quiser sair direto para a Série A, muito mais pronto para encontrar e encarar dificuldades, dentro e fora de campo. Amadurece tecnicamente, tendo que lidar com uma marcação dura, que vai no corpo, um jogo pouco jogado, tendo que encarar blocos baixos, tendo que encontrar espaço onde na teoria não tem. E amadurece fora do campo também, no sentido de ser um jogador que sabe que, cara, ele vai ter que se superar o tempo inteiro, né? Porque eu acho que na Série B é isso, assim. Vai ter uma dificuldade, vai ter que superar, vai ter que superar, vai ter que superar. Então acho que o Dudu, ele vai ser muito grande, assim. Eu espero que seja muito grande com a camisa do Atlético, porque tudo tá acontecendo muito cedo na carreira do Dudu, né? Se a gente for parar pra pensar todo esse processo de Série B, querendo ou não um rebaixamento, ele já tava no grupo na temporada passada, teve uma questão de lesão. Então essa maturação do Dudu é muito legal de ver. E pro time do Atlético, cara, assim, também muito cedo um jogador que consegue assumir uma responsabilidade de ser uma peça importante, de ser uma peça de muita técnica e se tornar um jogador titular no momento fundamental da temporada, que é o momento de arrancada onde o Atlético decola na competição assim, trazendo elementos para o jogo do Atlético, né? Porque a pergunta que fica é, aonde o Dudu ele colabora? E é muito nesse sentido. O Dudu faz o nosso jogo acontecer de maneira mais leve. A gente não precisa forçar o jogo o tempo inteiro. Quando a bola passa no pé do Zapelli, quando a bola passa no pé do Dudu, o jogo do Atlético ele acontece ao natural. O jogo do Atlético ele acontece de uma maneira, assim, automática quase. E no final das contas, quando esse jogo ele tem essa fluidez, quando esse jogo ele tem essa tranquilidade, putz, cara, o time só ganha. Então acho que daqui a algum tempo o Dudu ele vai ter um número maior de participação em gols,
gols, assistências. Acho que daqui a algum tempo o Dudu vai ter um número maior de chances criadas. Mas o Dudu, ele é uma peça hoje que no sistema ofensivo do Atlético ele é muito importante para fazer o Atlético se sentir confortável com a bola. A posse de bola do Atlético numa zona que é mais pressionante ali, que é entre linha, não é uma grande dificuldade. É um jogador que já está preparado para tirar coelhos da cartola, como foi contra o Paysandu, como foi contra o Botafogo. E tiveram outros momentos ali que o Dudu ele poderia ter feito mais, que a jogada não aconteceu, mas a execução ela foi muito bem feita. Então, assim, é uma das grandes histórias da temporada do Atlético, né? A gente falou que o Leozinho era a principal história da temporada do Atlético por tudo que cerca a situação do Leozinho, mas a história do Dudu também acaba sendo muito legal. E óbvio, né? A gente não tem como não falar do Dudu da projeção de melhor, assim. Se a gente pegar o Dudu dos primeiros jogos que ele atua na Série B pro Dudu atual, pô, já cresceu muito. E aí a gente fica com aquilo na cabeça, né? Pô, até onde o Dudu pode chegar? Qual é o patamar que o Dudu ele pode alcançar? Se tão cedo ele já evoluiu ao ponto de se tornar um titular importantíssimo do Atlético. Então, assim, acho que o Dudu ele não vai ser o Zapelli, tá? O Dudu ele é um meio-campo muito específico, assim. Eu acho que o Dudu ele vai ser mais um jogador de chegada. Vai pisar na área, sem abandonar esse lado criativo que fica muito claro que ele tem de dinâmica de jogo, de participação, de movimentação. A gente fala, né, que o jogo não se joga parado, ou não se joga estático, e acho que é algo que ele agrega muito ao time do Atlético, o quanto ele se movimenta e vai tirando referência da marcação, vai fazendo com que o jogo ele seja um pouco mais difícil o jogo do Atlético seja um pouco mais difícil de se anular pro adversário, sabe? Então acho que tem uma inteligência ali, já tem uma maturidade de posicionamento que até jogadores experientes não necessariamente mostram. Então, o Prime Dudu vai ser muito bom, não tenho dúvida disso. O Prime Dudu vai ser o cara de tirar coelhos da cartola, de ser decisivo e de potencializar tudo o que ele já entrega hoje, porque ele já entrega muita coisa, né? Como eu falei, chegada da área, dinâmica, participação no jogo, boa movimentação. Eu confesso pra vocês que eu sou um cara que eu gostaria que pô, o Dudu ficasse por anos no Atlético. Gostaria que, por exemplo, a dupla dele com o João Cruz se tornasse uma dupla mais frequente. Sendo bem sincero com vocês, acho que o João também é um garoto que merece oportunidade. E é uma dupla que, pô, sei lá, o Zapelli sai, quem sabe o João não pode assumir esse papel. Mas fala do potencial da base do Atlético, né? Tem muita coisa boa na base do Atlético. Que em breve novos Dudus saiam do CT do Caju pra nos ajudar no time principal. É basicamente isso. Tamo junto, rapaziada. É nóis e torcer, obviamente, pra um grande jogo de Dudu Kojinski amanhã.